Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Receba o nosso abraço daqui da Chácara Manaim e o nosso convite para que você abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 4 até o 15 e vamos meditar um pouquinho sobre o tema A Missão do Consolador, que é o título desta passagem aqui, deste capítulo todo, ou quase todo, né, do Evangelho de João. Então vamos ler os versículos 4 até o 15. Diz assim: Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não vos verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos digo que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Tu que enviaste o Senhor Jesus Cristo ao mundo para cumprir toda a Tua justiça, e Ele o fez cabalmente. Tu que enviaste também o Teu Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco sempre. A Ti nós adoramos, a Ti nós oramos neste momento, a Ti nós pedimos em nome de Jesus, que Tu venhas tornar estas palavras como chamas de fogo aos nossos corações, que as viseiras caiam, que os ouvidos sejam destapados e o nosso coração seja aquecido com o poder da Tua palavra e que haja transformação pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Já disse, o tema desta meditação é o mesmo tema que está aqui, título que está aqui ao alto desse capítulo 16 de João. A missão do Consolador. Esse trecho faz parte das palavras de consolo que Jesus vem dizendo aos discípulos desde o capítulo 14 deste Evangelho. Jesus vem anunciando que ele está prestes a morrer na cruz, que ele voltará para o céu, e estas palavras trouxeram uma tristeza, um abatimento ao coração dos discípulos. Como assim o nosso mestre vai embora e nos deixar? Então Jesus promete um consolador, um outro consolador. Eles precisariam desse consolador. Quem é esse consolador? Se nós voltarmos um pouquinho aqui, uma folha, no capítulo 14, verso 26, Jesus diz assim: mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Consolador é o Espírito Santo. E aqui está clara a missão dele, o trabalho dele, o propósito da sua vinda. E no capítulo 15, também versículo 26, lemos novamente Jesus falando dentro deste quadro de palavras consoladoras, confortadoras ao coração dos seus discípulos. Jesus disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse vos dará testemunho de mim. Que maravilha, claríssimo aqui quem é o Consolador. Jesus está apresentando, falando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que seria enviado pelo Pai, que seria enviado por Ele, porque eles são um, da parte do Pai. Então aqui temos quem é o Consolador nestes versículos primeiros do texto lido, no 4, no 5, no 6 e no 7. Está claro, mas agora então vamos pensar na missão do Consolador propriamente dita. Qual é a missão do Consolador? Então vamos para o ponto número 1. A missão do Consolador, a missão do Espírito Santo ao mundo. Está nos versículos 8, 9 e 10. A missão do Espírito Santo ao mundo. Qual é essa missão? Versículo 8, vamos ler novamente. Quando ele vier, convencerá o mundo. Então, o Espírito Santo veio com uma missão ao mundo. Esta missão é de convencê-lo do pecado. Por que do pecado? Em João 3,36, Jesus disse que aquele que tem o Filho, aquele que crer no Filho de Deus, tem a vida eterna. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá aí a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Então, qual é o pecado do qual o Espírito Santo vai convencer o mundo? A incredulidade. Não crer em Jesus é o grande pecado. Por quê? Porque Jesus é o remédio para o mundo. Jesus é a solução para o mundo. É a solução para, e quando dizemos o mundo, os habitantes do mundo, as pessoas do mundo. Jesus é a solução, é a resposta, é o remédio. E não precisa alguém perguntar e qual é a pergunta, porque o coração de todo ser humano está cheio de pergunta. De onde eu vim? A ciência está aí até hoje, fazendo pesquisas para saber a origem do homem. Nós já sabemos, está aqui na palavra de Deus. O coração, a mente das pessoas é cheia de pergunta. Sim, e a resposta é uma só: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a depressão, para a criminalidade, para as mentiras que campeiam por todas as áreas da nossa sociedade. Jesus é a solução para a criança abandonada por seus pais. Jesus é a solução para a fome de ter, o consumismo desvairado, que principalmente nesta época do ano leva tantas pessoas a se endividarem, a comprarem o que não precisam, para darem de presente a pessoas a quem elas nem gostam. Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Recentemente uma senhora, bem senhora já, me perguntou: é pecado eu ir a um baile? E eu disse: olha, a resposta é um pouquinho longa, você quer ouvir a resposta? E falei para ela de Jesus, do quanto o Senhor Jesus preenche a nossa vida de tal maneira que nós não precisamos buscar em nada, em coisa alguma, a felicidade encontramos em Jesus.
Então não é uma pergunta cuja resposta seja sim ou não. Ela precisa de uma explicação. E a explicação é Jesus Cristo. Ele enche o nosso coração. Ele veio para o mundo, para salvar o mundo, mas o mundo o rejeitou, não creu nele. E o Espírito Santo está aqui para convencer o mundo desse pecado, da incredulidade e também da justiça. Verso 10. Porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. O que significa isso? Jesus Cristo morreu verdadeiramente. Ele ressuscitou e voltou para aquele por quem ele foi enviado. Isso significa que ele cumpriu cabalmente a sua missão. Por isso a justiça de Deus foi satisfeita. No Salmo 85, versículo 10, nós encontramos estas palavras maravilhosas. A justiça e a graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Onde? Na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo. Ele cumpriu totalmente a justiça justa de Deus. Então ele estava voltando para o Pai e o Espírito Santo é o único capaz, e ele está fazendo a sua missão de convencer as pessoas de que não precisa mais fazer nada a não ser crer. E também vai convencer o mundo do juízo. Verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isto tem um significado profundo. Como assim? Na morte de Jesus, na cruz, o diabo soltou foguetes e rojões. Ele pensou, ganhei, matei o Salvador. Como é que ele vai salvar agora? Mas mal sabia ele que no terceiro dia, Jesus ressuscitaria. E ressuscitou. E depois de ter terminado todo o seu trabalho de orientações finais aos seus discípulos, ele foi assunto aos céus, ele subiu para Deus e enviou o Espírito Santo. Acabou com a festa do diabo, porque o diabo se viu derrotado pela ressurreição de Jesus, pela ascensão de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, sua ressurreição, sua ascensão, a descida do Consolador, o Espírito Santo, fazendo dos que creem verdadeiros Cristos, em vez de um só, agora são muitos, com o poder e autoridade de operar em seu nome e de fazer, segundo Jesus disse, coisas até maiores. Então, Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo. Jesus se manifestou para cumprir a justiça de Deus e anunciar: há um juízo. Haverá um juízo final. Isto está comprovado. Este é o ministério, a missão, o trabalho do Consolador para o mundo. Quando Jesus morreu na cruz, uma das palavras mais tremendas que tem numa das cartas de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15, Paulo diz assim: mas a vós que antes estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com eles, perdoando, juntamente com ele, com Jesus, perdoando todos os vossos delitos. E mais, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, triunfou perante eles, expôs esse escrito de dívidas publicamente, despojou o inimigo e triunfou dele na cruz. Então, o juízo de Deus, a derrota do diabo, essa é a missão do Espírito Santo ao mundo. O mundo não tem desculpas. As pessoas não têm desculpas para não crer em Jesus. Ele é um fato. Contra fatos
Não há argumentos. Jesus veio, Jesus encarnou, assumiu a nossa forma humana. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus voltou para o céu. Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus salva. Jesus perdoa. Jesus transforma. Este é o único remédio. Aceito, trará vida. Rejeitado, trará juízo eterno, condenação eterna e morte. Essa é a missão do Espírito Santo ao mundo. Mas há um ponto número 2, a missão do Espírito Santo aos que creem. Jesus fala nos versículos 12 até o 15, nós vemos essa missão doce, gloriosa. Se por um lado ele está mostrando o pecado, a realidade do pecado, da justiça de Deus que levou Jesus à cruz e do juízo, por outro lado aqui, aos que passam desta morte para a vida, agora a missão do Consolador qual é? O mesmo Consolador, como ele trabalha para aqueles que creram em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele guia a toda a verdade. Então, o trabalho, a missão do Espírito Santo aos que creem, em primeiro lugar, é guiá-los a toda a verdade. Jesus disse assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha que ternura nessas palavras de Jesus. Que cuidado de pastor. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha para dizer para eles, eles não iam poder abarcar, não iam suportar. Jesus tinha consciência disso. Mas ele disse, mas quando vier o Consolador, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Os que creem em Jesus não ficam perambulando por aí. Uma hora acham isto, creem isto, outra hora já não creem mais, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, qual é a sua origem, para onde ele vai, o que vai acontecer depois da morte. Ele sabe tudo, porque ele é guiado pela verdade. Veja bem, o Espírito guia, ele não está empurrando ninguém, ele vai à frente, o guia vai à frente. Em Isaías, lá no Velho Testamento, capítulo 30, verso 21, tem umas palavras lindas. Diz assim, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Pense, a voz por detrás, por quê? Porque eu me desviei, eu saí do caminho. Então a voz que estava à minha dianteira, eu deixei para trás e eu fui procurar um atalho. E essa voz vai me dizer amorosamente, este é o caminho, andai por ele. E se eu retomo o caminho após ele, então eu vou tendo vida, vou sendo guiada a toda a verdade. Nós não precisamos nos desviar, ninguém precisa se desviar, porque tem um guia poderoso e sábio para guiar a toda a verdade. Não é a alguma verdade, a algum aspecto da verdade, a toda a verdade. Por quê? Porque ele não falará por si mesmo. Não é nenhuma novidade que o Espírito Santo veio trazer. Não é nenhuma religião nova que nós estamos anunciando. Não, é a palavra de Deus, eterna, viva, verdadeira, que não muda. Tudo pode mudar e muda mesmo, até o céu, a terra, os astros, os planetas. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas vai falar tudo o que tiver ouvido. E aqui está uma outra missão do Consolador a favor dos que creem. Verso 13, no final do verso 13. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Você já notou como há uma curiosidade tremenda nas pessoas de saber o que vai acontecer? Como será o fim do mundo?
em que vão dar as guerras, as guerrilhas, as guerras que estão hoje acontecendo no nosso mundo. Quem vai governar aqui ou ali, acolá? O que vai ser da economia mundial? E aí as pessoas vão muitas vezes para sortistas, para os enganadores que estão aí explorando a sensibilidade, o não conhecimento da verdade de pessoas. Nós temos um que anuncia tudo o que vai acontecer. O Espírito Santo anuncia aos que creem. Portanto, nós ficamos descansados, porque aquilo que for necessário sabermos, ele vai anunciar na hora certa. Não temos dúvida disso. Então, a missão do Espírito Santo aos que creem, guiar a toda a verdade, anunciar as coisas que estão por vir. E, verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai me deu, o Pai tem, é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja a unidade na Santíssima Trindade. Jesus dizendo que tudo que o Pai tem é dele. E o Espírito Santo vai anunciar estas coisas que são dele e que também são do Pai, a nós que cremos. Que unidade bendita, e nisto Jesus Cristo é glorificado. Como assim? Jesus Cristo tem o seu ministério confirmado, digamos assim, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está assinando, carimbando, selando como autêntico. Este é o Filho de Deus, este morreu, este ressuscitou, este voltou para o céu, para o Pai. Eu vim em nome dele para trazer aquilo que ele ensinou na sua amplitude, na sua totalidade e capacitar os que creem a viver como ele viveu, como Jesus viveu. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. No versículo 18 do capítulo 14, está escrito assim, Jesus falando, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Voltou na pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito dele. O Espírito de Jesus é Jesus. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Eles são um só. E ele está aqui. E ele veio para ficar, morar no coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está precisando de um consolador? Você está precisando de alguém que o guie a toda a verdade, para que você não ande em engano, em invenções humanas, em desvios da verdade? Você está precisando de alguém que faça esse ministério a você na sua vida? Está aqui a pessoa gloriosa do Espírito Santo de Deus, o Consolador, prometido por Jesus Cristo, que veio para essa missão. O que você precisa fazer para recebê-lo na sua vida? Simplesmente crer em Jesus Cristo, render-se a Ele. E quem opera em você a capacidade de crer e se render a Jesus é o próprio Espírito de Jesus. Ele está trabalhando em cada um de nós. Ele está trabalhando. A Bíblia diz, Jesus disse que o Pai dele trabalha até agora e ele trabalha também. Eles estão trabalhando na sua vida através do Espírito Santo para tornar você, transformar você de uma criatura de Deus em um filho de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a sua missão e enviou o seu Espírito para que esta missão continue agora, tanto ao mundo, para que o mundo incrédulo,
vai para a condenação. Infelizmente, não é esta a vontade de Deus. A vontade é que todos sejam salvos, mas aqueles que rejeitam, que não creem, que se posicionam contra o Senhor Jesus Cristo, a si mesmo estão se condenando. E aqueles que creem têm a vida eterna. Que você creia, que você se renda, que você confie e que você receba já neste momento a transformação, a salvação, o perdão dos seus pecados. Em nome de Jesus. Virá o consolo, Ele é o Consolador. Virá a paz que excede todo o entendimento, porque Ele é o príncipe da paz. Quero orar por você. Senhor Jesus, a Tua palavra é a verdade, porque Tu és a verdade. E nós pedimos agora, em Teu nome, que cada um que ouvir esta palavra, abra o seu coração e diga: sim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu venho a Ti, eu me arrependo do tipo de vida que tenho levado, dos pensamentos que tenho seguido, abro mão destas coisas e me rendo a Ti. Seja o meu Salvador, salva-me, dá-me do Teu consolo, guia-me a toda a verdade, mostra-me as coisas que hão de vir. Eu não quero buscar em nenhuma fonte mentirosa, enganosa, quero buscar tudo em Ti. Senhor Jesus, que esta seja a oração de cada um neste momento. E assim, Senhor, haverá uma grande festa ao redor do Teu trono de graça, trono de glória no céu, porque vidas se entregam ao Senhor Jesus e passam da morte, do desespero, da injustiça, da condenação, para a vida, para a paz, para a alegria no Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus.